Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Me chamo Raquel Luiz e aqui no canal Vida Plena em Movimento compartilho minha jornada em busca de um bem-estar, em busca do equilíbrio. Aqui abordo reflexões sobre minimalismo, atividade física e uma alimentação equilibrada. E hoje vou contar minha história. Vou contar como eu entrei nas redes sociais e por que eu decidi fazer esse vídeo. Porque quando eu precisava ouvir muita coisa que eu vou falar aqui, muitos relatos, eu nas redes sociais não encontrei ninguém para falar. Quando eu precisava muito, então aqui eu tô aqui para falar. Se alguém que precise muito ouvir isso e fazer diferença na vida dela, para mim já tá muito bem. Para mim já é muito gratificante. Então eu vou falar com vocês. O ano era 2009, né? 2009 eu tinha acabado de vir para essa casa, para minha casa, né? Era uma vontade que eu tinha de ter onde colocar meus filhos, de ter algo para chamar de meu, né? Então, em 2009. E eu vim em julho, depois de 3 meses, eu fui diagnosticada com um câncer, né? Um câncer na tireoide. E aí foi um dia difícil, viu? Foi um dia difícil. E aí foi quando eu fui para as redes sociais, né? Mas nunca encontrei, assim, relato de alguém, né? Até porque falar sobre câncer, e eu vou falar para vocês aqui, mas eu não gosto de falar esse nome, eu falo sempre CA. Então, falar sobre câncer, o câncer, para muita gente, é uma discriminação. O câncer, para muita gente, para muitas pessoas, é um decreto de morte. Eu acho que até hoje, apesar de muita gente já ter sido curada, eu acho que ainda é considerado um decreto de morte. E aí foi de 2009. 2010 eu fiz uma cirurgia. Eu não tenho como explicar para vocês, eu sou leiga nessa parte, eu não sei explicar bem, mas eu vou falar para vocês o tanto que eu sei e da minha forma, né? Logo depois que eu fiz a cirurgia, com um mês, no laudo veio que tinha atingido o pulmão, né? Então o negócio ficou mais difícil. E eu acho que por conta disso que eles tiveram que tirar um nervo, né? Um nervo da minha mão, um nervo que para os médicos ia paralisar minha mão, né? O médico falou que eu ia ter dor de morte, que eu não conseguiria, né? É como se eu não conseguiria fazer nada por conta dessa paralisia, né? Mas eu sempre confio em Deus, eu sempre tive minha confiança em Deus. E quando você passa por um deserto, quando você passa por algo desse tipo, você tem que ter um propósito e você tem que ter algo que lhe fortaleça. Então, abaixo de Deus, coisas que me fortaleciam eram meus filhos, né? Meus filhos pequenos precisavam muito de mim, né? E como até hoje eu preciso deles, então eu tinha que me fortalecer, né? E naquele momento, eu estava passando por aquele processo, eu nunca imaginei que eu tinha tanta força, né? Eu nunca imaginei que eu tinha tanta força, porque existe um momento na vida da gente
em que não vai ser fácil fazer esse vídeo. Inclusive eu vou dividi-lo em 3 episódios. Em 3 episódios, né? Não vai ser fácil, mas eu vou fazer. Até porque eu senti e eu sei que tem gente que precisa, né? Então, como eu vinha falando, eu nunca pensei que eu ia ter força, né? E a minha força vem de Deus, porque só Deus mesmo, né? Então, foram dias difíceis. E são dias difíceis. Só quem passa pelo câncer sabe que você, todos os dias, você tem assim como se fosse, assim, você sabe como se a morte estivesse falando para você assim, se eu tiver uma chance eu levo. Muitas vezes eu ouvi como se ela me dissesse isso. É difícil você levantar, é difícil você levantar para prosseguir a vida, é difícil. Eu não estou dizendo aqui para ninguém, não estou dizendo para ninguém, não estou querendo banalizar ou romantizar ou tirar a dificuldade que é você passar por esse processo. Eu não estou. Mas você pode ter certeza que se você tiver fé em Deus e se você tiver com a vontade de guerrear, com a vontade de passar por esse deserto, você vai conseguir. Você vai conseguir. É difícil demais, não é fácil. E aí eu passei, gente, tinha dias que eu acordava 11 horas da manhã e quando dava 1 hora da tarde eu já estava deitada e a minha vontade era de não levantar, minha vontade era de não, como é que se diz, de não fazer nada. Eu não tinha disposição para nada. E aí o que é? E aí é muito difícil, porque você tem filhos, porque você não consegue, porque aí você não consegue dar atenção para os seus filhos, e aí é que chega a parte assim que eu digo que eu tenho o maior orgulho dos meus filhos, porque os meus filhos passou junto comigo, né? Eles precisavam de mim, eles eram muito pequenos, então eles precisavam de mim. E nesse processo eles passaram junto comigo, e eu tenho muito orgulho dos meus filhos, porque eles também são fortes, eles foram fortes, eles conseguiram ser fortes no pior momento da vida deles, né? Que é ver uma situação dessa, né? E mais, era eu e eles, eu era casada, né? Meu esposo até chegou a falecer, mas eles não tinham pai. Eles nunca tiveram um pai presente. Esse meu esposo não era pai deles. Então era só nós 3, era só eu e eles e Deus, né? Então foi dias muito difíceis, né? Dias muito difíceis. E quando no dia que eu peguei o laudo, né, que o médico me falou, que até o médico falou, nossa, eu nunca imaginei que estaria acontecendo isso, porque o seu jeito, você está de um jeito que esse diagnóstico poderia ser negativo, porque o que eu estou vendo aqui no laudo não corresponde ao que eu estou vendo aqui na minha presença. Eu queria dizer que eu estava bem e meu cabelo caiu muito, mas eu nunca fiquei careca. Eu não tinha forças, mas eu nunca, assim, mudei minha feição nunca caiu, assim, mas eu não tinha disposição para levantar. Como atingiu o pulmão, passei noite sem dormir, com falta de ar. Eu tinha falta de ar, noite sem dormir com falta de ar. E de repente, quando você percebe, quando você tem que passar por um deserto, às vezes você tem que passar por esse deserto só. Porque eu tinha um esposo, né? Só que, e eu nunca fui de reclamar. Quem me conhece sabe, eu não sou de reclamar. Eu não sou de reclamar, eu não sou de falar.
isso, aquilo, mas nos momentos mais ruins, né? Um momento que eu precisava, né? De um apoio, de pelo menos um abraço. Eu via muitas vezes meu esposo dizer, você só fala em enfermidade, e eu não falava enfermidade, em hora nenhuma. E ele dizia isso, mas até eu entendo, né? Porque quando você tem que passar por um deserto, você tem que passar por um processo, e você tem que passar só entre você e Deus, então todas as portas se fecham, né? Todas as portas se fecham. Então, muitas vezes, eu precisava pelo menos de um abraço, de uma palavra amiga, né? De, de, de algo que dissesse, eu tô aqui. Mas muitas vezes, família bem próxima não puderam me dar essa parte. E eu digo não puderam, eu até agradeço, porque se as pessoas não puderam é porque elas não têm. A gente nunca pode dar o que a gente não tem, né? Então, se as pessoas não puderam, elas não tinham, né? Então, passei por dias muito difíceis. Eu acordava e eu não conseguia dormir, porque era uma falta de ar imensa, E, e eu não dizia nada para meus filhos, eu nunca quis passar isso para meus filhos, até porque eles já estavam sofrendo demais. E eram duas crianças, e a única coisa que eles precisavam era de mim. E eu não tinha condição de ajudá-los. Então, eu me lembro de muita coisa que aconteceu. Eu me lembro um dia que foi um dia assim, meu Deus, esse dia eu fiquei, não tem aquela parte assim, fiquei de frente com a morte nesse dia. Eu estava em São Luís, porque eu me operei, né, na capital do Maranhão, e comecei a ficar com a falta de ar. E aquilo foi aumentando, aquilo foi só aumentando, de um jeito que chegou uma situação que estava minha mãe e minha tia, e a minha mãe gritou assim, minha filha, não morre. Minha filha não morre, você tem seus filhos para criar. Quando eu vi ela gritando dessa forma, mas eu estava só ouvindo, só que eu não estava conseguindo respirar, eu não estava conseguindo raciocinar. Aí eu me lembro que nessa hora que ela fez isso, a minha tia, devia ser mais ou menos 1 ou 2 horas da manhã, a minha tia abriu a janela da sala e eu olhei para o céu e pedi a Deus para que ele me deixasse viva. Eu não disse uma palavra, só no meu pensamento eu falei isso. E aí, numa atitude assim, minha tia fez boca a boca e eu comecei a voltar. Esse foi um dos dias, mas teve muitos dias. Porque o câncer, ele é uma coisa, ele é devastador, né? Ele tira o seu desejo de viver, ele tira as suas forças, mas ele serve também para coisas. Tudo que eu passei, eu nunca falei para Deus, eu nunca murmurei, eu nunca falei por que eu tô acontecendo isso, não. Porque até mesmo essa parte que eu passei me ensinou e me fez ver coisas que eu não via. E eu digo, meu Deus, como foi que eu não vi isso antes? Me fez ver coisas que eu não via, me fez conhecer pessoas que eu não conhecia. Apareceu os anjos na minha vida, que tem até hoje. Apareceu anjos que já foram para o céu. Apareceu amigos verdadeiros. E isso me fez entender que no deserto não é para você ficar todo o tempo lá e nem para você morrer lá. Não, no deserto é para você conhecer coisas e ver coisas e aprender coisas e se fortalecer. Então, câncer, para mim,
foi muito difícil, mas a partir do momento que eu comecei a me conectar com Deus, que eu comecei a ter mais gratidão e comecei a, como é que se diz? Comecei primeiro, você não pode ficar todo o tempo triste, você não pode se entristecer por completo, você não pode se entregar a essa situação. Então, o que você puder fazer, você faça. O que você puder fazer, você faça. E eu vou dizer uma coisa, tem pessoas que por ela mesma, ela perde a vontade de viver, ela não vê mais sentido na vida e começa a ficar mais triste. Então é a situação que a pessoa vive, porque tem pessoas que têm dinheiro, tem pessoas que podem estar no melhor hospital, tem pessoas que a família estão todas apoiando, tem pessoa que tem apoio de família, de amigo, tem pessoas que vivem economicamente bem, vivem numa casa muito bem, mas ela, não foi nem enfermidade, foi ela mesma, já decretou que parou. E o câncer, ele não é para paralisar. Eu sou a prova viva. Eu sou a prova viva. Eu tive CA na tireoide com metástase no pulmão. Eu já passei momentos difíceis, não tenho condições financeiras, não tenho uma casa adaptável, assim, uma casa que poderia me dar o máximo do conforto, nada disso. Mas uma coisa eu tinha certeza. Eu vou sair dessa. E é por isso que eu tô aqui. Porque se Deus me deu a chance de estar aqui, era pra talvez você estar ouvindo. Porque de todo o tempo que eu passei, né, na cama, eu não tinha um canal, né, pra ouvir alguém falasse pra mim. Uma pessoa que pudesse dizer, olha, vai ficar tudo bem. Você vai passar por esse deserto, tá difícil, mas você vai passar. Não tinha, né? Então, se Deus me colocou, me deixou eu estar aqui, é pra mostrar pra você. Porque muita gente acha que é o fim. E não é o fim. Não é o fim. Não é o fim. Deus me deu muito mais. E como eu vou fazer em 3 episódios, depois vocês vão ver. Esse é o começo. E eu tô fazendo do jeito que meu coração tá mandando, né? O outro vai ter 3 episódios, então esse é o começo, vocês vão ver ainda. Isso não é o fim. Vocês têm que ter conscientizado. Vocês têm que ir atrás do médico, vocês têm que fazer tudo que o médico manda. Se você tem que fazer uma quimioterapia, você faça, uma radioterapia, você faça. O meu era iodo radioativo, né? Não sei se vocês conhecem, algum conhece, mas o meu era iodo radioativo, vou falar aqui resumidamente, aonde você tem que passar no mínimo 3 dias. Eu sempre só passei 2 dias. No mínimo 3 dias. Num quarto fechado, você só tem um lugarzinho para você receber a comida e dali você só sai se você passar muito mal ou morto. Só. E tem quartos que são só você e Deus, mas eu sempre tive quartos que era acompanhada, mas eu não tinha problema nenhum se eu ficasse só eu e Deus. Mas é desse jeito. E foram 3 iodo radioativo que eu tomei. Foram 3.
3 iodo radioativo e muito forte, muito forte. O mínimo é de 30, né? E pelo SUS 250 eu tomei uma de 250 e 2 de 200. Então foram muito forte, muito forte. Mas você tem que fazer o que o médico manda e você tem que confiar em Deus. E você tem que acreditar que a força primeiro, depois de Deus, vem de você. Você tem que querer ficar bem. Você tem que ter força. Você tem que ter força. Eu me lembro que quando o médico falou que eu ia sentir dor de morte, isso, aquilo, eu me lembro que um dia eu estava sentada no meu sofá, justamente nesse sofá, no sofá, né? Eu estava sentada e aí eu olhei assim e falei assim, nossa, eu não vou ficar aqui sentada, não. Eu vou pegar a vassoura e começar a varrer a casa, né? E aí eu comecei, né, a varrer a casa, porque é essa mão aqui, né? E aí eu comecei a varrer a casa, e daí pronto. E daí até as dores diminuíram. Sinto muita dor, eu já senti dores tremendas, que eu perguntava para Deus se eu conseguiria. E eu sempre ouvi Ele dizendo, eu tô contigo e você vai conseguir. Sempre ouvi Ele dizer isso. Então, eu não vou fazer corte, né? Eu tô aqui para entregar o que Deus está mandando. Então, eu sempre fiz acontecer. Assim, eu comecei a arrumar a casa. É claro que teve muitas falhas, né? É claro que eu não pude entregar 100% para filho. Eu não podia entregar 100% para meus filhos, mas poucas coisas que eu podia fazer, mas eu fazia. Como um dia que eu fui buscar um papel para o meu filho, que ele ia entrar na universidade, graças a Deus entrou e já se formou. E eu me lembro que eu fui a pé e eu tava inchada, e meu pé tava inchado demais. Mas eu não pedi pra mim ser a primeira da fila, pra mim, não, eu fiquei quietinha lá. E quando foi na hora, fui atendida. E eu me lembro que quando eu saí, uma moça, não sei se era diretora ou alguém de lá, falou, nossa, mas essa mulher tá aqui só pela força de Deus, porque e minha perna tava, que você não fazia ideia, tava só uma coisa, minha perna tava muito, muito inchada, né? Mas eu fui lá. E o meu filho mais novo, eu sempre fui atrás de escola para ele. Sempre fui atrás de escola. Pelo menos isso era o mínimo que eu podia fazer. Para eles terem uma educação, para ele ser um homem de bem, para que se eu faltasse, eles pudessem ter uma vida razoavelmente bem, com estudo, com educação, que eu sempre dei para os meus filhos. Então é isso. E eu faço triagem agora, né? Depois dessa cirurgia, eu fiz outra cirurgia. Tive que fazer outra cirurgia. E eu sempre pensei assim, eu não sei se eu vou voltar. Mas se Deus quiser que eu volte, eu volto. Você sempre tem que pensar isso. Eu vou pedir a Deus. E eu não sei qual será a resposta dele agora. Mas se ele deixar eu ficar, eu vou fazer o meu melhor. E eu vou me esforçar, porque Deus faz a parte dele, o médico faz a parte dele, e você tem que fazer a sua. Você tem que querer viver, você tem que querer ficar bom. Eu grito aos 4 ventos que o câncer, ele não é decreto de morte. O câncer, ele não é decreto de morte. Porque ninguém, nem nada tem a chave da vida e da morte. Só Deus. Só Deus tem a chave da vida e da morte.
Então, o câncer ele não é decreto de morte. Eu sei que é muito difícil, você lidar com isso, porque tem família que julga, tem família, tem pessoas que julgam, ainda existe um preconceito, ainda existe um preconceito. A pessoa diz que não existe, existe sim. No tempo da minha bisavó, da minha avó, era pior, muito pior. Mas existe preconceito sim, existe. Existe preconceito e vai existir sempre. Vai existir sempre preconceito e preconceito para tudo vai existir. Então a gente não tem que lutar. A gente não tem que lutar contra essas coisas. A gente tem só que viver a nossa vida, né? Que deixar o tempo e Deus responder coisas e fazer coisas pela gente, né? Então é isso. E é isso que eu quero dizer para você. Não se apavore com o que está acontecendo. O mar está revolto, mas lembre que nosso barco tem Deus. E Deus é aquele que pode mudar toda a situação. Eu nasci para ter fé. E descobri que depois disso que aconteceu, minha fé triplicou. Eu nunca pensei que eu tinha uma força como eu sei que eu tenho agora. E eu sei que essa força não é de mim. Mas existe um Deus que tudo pode. E tem uma frase que a pessoa diz assim: nossa, eu admiro a tua força. Só que muitos não sabem em que muitas das vezes você não teve outra chance, a não ser ser forte. Então, se o seu dom é força, continua com ela. Porque com isso você vai vencer. Você pode ter certeza que com essa força você vai vencer. Continua fazendo o seu tratamento, continua tomando seus remédios, continua tendo a sua conexão com Deus, continua tendo o seu carinho, o seu respeito com os médicos. Continua fazendo isso. Continua fazendo isso. Talvez esse vídeo não saiu como você gostaria que eu falasse. Mas se você quer saber mais sobre isso, se você quer saber mais sobre esse ocorrido que aconteceu comigo, sobre esse meu testemunho, essa minha superação na vida, você pode comentar aqui, você pode perguntar qualquer coisa, estou à disposição. E quem sabe, outro tempo, em outro momento, eu posso fazer um vídeo melhor, né? Um vídeo em que você talvez possa encontrar algo que você possa estar querendo saber mais, mas só tenha certeza de uma coisa. Tenha fé, tenha confiança e saiba que não tem enfermidade, não tem doença que pode paralisar uma pessoa que tem vontade de viver. Se você procura, se você só está encontrando motivo, talvez um marido que não seja bom, talvez uns filhos que não te entenda, talvez alguma coisa, se você está encontrando um motivo para você pedir para não ficar mais aqui, busque de Deus, ouça o silêncio de Deus. Não se distrai com os ruídos externos, não. Ouça o silêncio de Deus e veja o que é que Deus quer falar com você. Veja o que é que Deus quer falar com você. E se você gostou, você se inscreva no meu canal. Se você sabe que alguém está precisando ouvir muito isso, você mande para essa pessoa. Porque quando eu precisei muito ouvir isso, eu não tinha ninguém para mandar isso para mim ouvir. Eu não tinha ninguém como se fosse assim, como se fosse uma parceria, eu não tinha. Então faça isso.
E esse vídeo, esse meu relato vai ser dividido em 3 partes. E vocês vão vendo as partes, vocês vão vendo. Fique com todos com Deus.